Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar de liberdade, libertação, ser livre. O que é ter liberdade? O que é libertação? O que é ser livre? Ter liberdade é você não ser constrangido, não ser impedido, não ser proibido de fazer o que você tem vontade de fazer. Ir a um determinado lugar, desfrutar de determinada coisa. E ser livre é quando alguém está impedido de fazer algo, ou preso, ou proibido. E alguém liberta, ou ele é liberto. Liberdade, libertação, ser livre, são palavras que têm um certo peso. A palavra de Deus, e muita gente acho que está cansado de ouvir ou ler, diz lá em João capítulo 8, versículo 32. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei muito isso, eu já li sobre isso. Eu sou livre. Eu não estou preso, não estou devendo à justiça. Mas de que libertação, de que liberdade, de que livramento esta palavra está falando? Livre de quê? Porque você não deve nada à justiça, você não está preso. De que liberdade este versículo está falando? Este versículo ele fala da liberdade, da libertação, de você ser livre, da escravidão, do pecado. É uma libertação espiritual. E conhecereis a verdade, ou mas conhecereis a verdade os libertará o ser humano da prisão espiritual, da ignorância espiritual, da cegueira espiritual. Libertará do pecado. Aí você vê no versículo 36 que diz assim: E se, ou porém, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Que filho? Quem é esse filho? Esse filho chama-se Jesus Cristo. Você já deve ter assistido muitas das vezes a Paixão de Cristo, né? Onde você viu aquele personagem, né, representando Jesus, né, o filho do carpinteiro, onde ele pregava o amor, pregava uma doutrina diferente daquela doutrina, daquela religião que aqueles homens ouviam, né? E por inveja, né, eles prenderam ele e o condenaram à morte. Mas foi preciso que tudo aquilo acontecesse, por quê? Porque alguém precisava pagar os erros de alguém. Lembrem de que um bandido, um criminoso, um assaltante, um ladrão, um malfeitor, foi liberto no lugar de um inocente. O que é que a palavra de Deus diz? Que vindo Jesus Cristo sem pecado, ele morreu por todos os pecadores. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus providenciado para limpar o pecado do mundo. E é através de Jesus Cristo que nós recebemos a libertação. É através de Jesus Cristo que somos perdoados dos nossos pecados, quando a gente reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então Jesus Cristo, Ele nos liberta, porque se Ele verdadeiramente nos libertar, nós verdadeiramente
verdadeiramente seremos livres. Aí tem muita gente que aceita uma religião, mas ainda vive aprisionada, ainda vive presa. Porque ele sai da prisão espiritual, entre aspas, mas não recebe a libertação em Cristo. Então ele para de beber, ele para de fumar, mas ainda continua preso, escravo do pecado, da prisão espiritual. Mas quando ele recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dele, e que verdadeiramente Jesus o liberta, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe muita gente presa dentro da religião. É por isso que dão um mau exemplo, né? É por isso que existem muitos crentes mentirosos, corruptos, enganadores, que não conseguem se libertar da verdade porque eles ainda estão presos no sistema, presos pelos homens, pela ignorância, porque eles não querem sair, eles não querem que o Filho os liberte, mas eles querem continuar no pecado, no erro, e se justificando com uma religião. Jesus Cristo não é religião, não pregou religião. A palavra de Deus diz claramente, perfeitamente, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A vida eterna não está em uma religião qualquer. A vida eterna está em Cristo Jesus. Agora você precisa da Bíblia, você precisa da palavra de Deus para você entender. Você precisa ouvir o evangelho da verdade. Que evangelho da verdade é esse? É o evangelho que diz que Deus amou o mundo e enviou Jesus para pagar o preço no seu lugar. Então, se Jesus pagou o preço, ele tem o poder suficiente para te salvar. Como é que você faz para receber o que Deus já te deu em Cristo? É você reconhecer diante de Deus que é um pecador, que é uma pessoa pecadora, que precisa da graça e da misericórdia de Deus e entregar sua vida a Deus. Então, a partir do momento que você entrega sua vida, você não pertence mais a você. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então ele vai deixar de ser mentiroso, de ser ladrão, de ser mau caráter. Uma pessoa que trai era o que nós éramos antes de conhecermos a Deus, traidores. E ainda, quando a gente não quer sair da prisão, quer continuar preso, isso quer dizer que ainda continuamos infiéis e traidores. Porque Deus vai moldar o caráter quando alguém se converte de verdade. Se uma pessoa está em uma determinada igreja e professa o nome da fé em Cristo, dizendo-se cristão, evangélico, ou seja lá o que ele professa, dizendo-se ser de Deus, e continua fazendo o mal, fazendo as coisas erradas, é porque o caráter dele ainda não foi moldado, é porque ele ainda não foi liberto, ele continua sendo um escravo. Muitas das vezes, o que precisa ser feito na vida de determinada pessoa é se moldar o caráter. O sujeito é um mau caráter quando ele mente, quando ele rouba, quando ele se prostitui, quando ele se droga, quando ele trai. Mas quando ele aceita a soberania de Deus na vida dele, o controle de Deus na vida dele, o caráter dessa pessoa começa a ser moldado. Se você está em uma repartição religiosa, onde você ainda não mudou o seu caráter, onde você ainda continua sendo infiel,
um prostituto, um traidor, um mentiroso, onde o seu caráter ainda não foi mudado, reveja os ensinos, porque não é só ouvir a palavra de Deus, é praticar. Não seja um ouvinte negligente, mas seja um ouvinte praticante. O maior livro, o maior manual do crente, do cristão, do homem ou da mulher de Deus, chama-se Bíblia. Não adianta só ouvir as palavras, é preciso praticar, é preciso obedecer. Porque palavras são meras palavras, mas o que vai fazer a diferença são as ações. Então são as suas ações que vão fazer a diferença. Glorificado, magnificado seja o nome do Senhor. Graça e paz.